Ao falarmos sobre evangelismo, precisamos saber primeiro em que consiste a mensagem do Evangelho. Bom, para responder essa pergunta, nós poderíamos começar respondendo outra pergunta: em que não consiste a mensagem do Evangelho? Muitas pessoas acreditam que evangelizar é falar para as pessoas que Jesus as ama, que Jesus tem um plano na vida delas, que Deus pode fazer alguma coisa maravilhosa na vida delas, pode mudar a sua vida, que Deus pode curar alguma enfermidade que está assolando a sua vida. É verdade que Deus pode fazer realmente tudo, que Cristo tem todo o poder no céu e na terra para fazer o que Ele quiser por nós. Mas é preciso entender que essa não é a mensagem do Evangelho. Então, em que consiste a mensagem do Evangelho? Vamos ver o que Paulo falou na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, que é um capítulo maravilhoso onde Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, mas ele inicia o capítulo falando do que se trata o Evangelho. Nos versos 3 e 4, ele diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E é disso que trata a mensagem do Evangelho. O tema central do Evangelho é isso: a vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus. É nisso que consiste a nossa esperança, não em coisas dessa vida. Diz a palavra que, se esperamos em Deus somente nas coisas desta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança tem que ser nas coisas futuras, naquilo que ainda está por vir. Porque aquilo que nós passamos aqui na terra, estamos sujeitos, como homens, como mulheres, estamos sujeitos a passar como todo mundo. Os cristãos, os crentes, não são imunes às provações dessa vida. Pelo contrário, o Senhor Jesus ainda nos deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições, que nós teríamos que tomar a cruz de Cristo para alcançar a vida eterna. E essa mensagem para muitos é loucura. As pessoas querem, como naquele tempo, muitos pediam um sinal, os judeus, os gregos pediam um sinal de que Jesus era realmente o Filho de Deus. E que sinal o Senhor poderia dar para eles? O único sinal que Jesus poderia dar para aqueles homens era de que eles iriam crucificá-lo, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar triunfante e glorioso. Mas essa mensagem é loucura. As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir coisas que agradem os seus ouvidos, coisas que acalmem o seu coração, conforme as suas necessidades aqui dessa terra. Mas a palavra de Deus nos diz, na primeira epístola aos Coríntios, verso 18, que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós, os salvos, é poder de Deus. Também na epístola aos Romanos, capítulo 1, verso 16, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que poder é esse? Poder de Deus para quê? É poder de Deus porque o homem sozinho é incapaz de se livrar dos seus pecados, é incapaz de alcançar a salvação e a vida eterna, mas Deus nos dá esse poder. Olha o que fala aqui na Epístola aos Romanos, capítulo 7, no verso 21 em diante. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O Evangelho também é poder de Deus, porque salva da condenação do pecado. Diz a palavra em Romanos capítulo 8, verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Evangelho também é poder de Deus, porque também liberta o homem do pecado. Romanos 6, verso 22 diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e para a vida eterna. O Evangelho também é poder de Deus, porque livra o homem de uma vez por todas, definitivamente, do poder do pecado. Diz a palavra na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, no verso 53. Porque convém que isto que é mortal se revista de imortalidade, e que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Vai chegar um tempo em que nós alcançaremos um corpo
e o poder do pecado não mais nos alcançará. E por fim, o Evangelho é poder de Deus, porque salva o pecador. A palavra diz assim, no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Qualquer coisa que ouvirmos diferente disso, como diz o apóstolo Paulo, seja anátema, seja maldição, mas o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus, é a palavra que nos fala sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e a esperança que Ele nos traz de nos livrar do pecado, de nos reconciliar com Deus e de que um dia nós alcancemos a vida eterna. As coisas desse mundo vão continuar aí. Algumas vezes vamos nos livrar dela, outras vezes não. Mas o que importa é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, para que naquele grande dia possamos estar ao lado do Senhor para todo o sempre.